Após Jesus ter falado da parábola dos talentos, em questão da vida eterna e do castigo eterno, da separação, vamos dizer assim, dos bodes e das ovelhas, que Jesus, quando fala dessa vida eterna e o castigo eterno, ele usa, vem dizer, o mesmo termo da parábola do joio e do trigo, né? Dos bodes e das ovelhas. Só que aqui Jesus, ele coloca questão de talentos. Então vamos ao capítulo 26. Jesus aqui está dando os seus últimos passos rumo à cruz do Calvário. E vamos prosseguindo. Não? Mateus 26, a partir do verso 1. Quando Jesus terminou de dizer todas estas coisas, disse aos seus discípulos: Sabeis daqui 2 dias é a Páscoa. O Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote chamado Caifás e decidiram prender Jesus a tradição para matá-lo, e dizendo: não durante a festa, para não haver tumulto entre o povo. Veja aqui, queridos irmãos, Jesus, primeiramente, ele foi acusado pelos religiosos, pelos sacerdotes, pelos mestres da lei, pelos saduceus, enfim. E segundo, ele foi condenado pelos romanos. Então a primeira acusação foi pelos fariseus. O interessante aqui que Jesus, ele foi crucificado, ele foi morto na Páscoa. Tem-se a mesma referência de Êxodo 16, que 16, 17, 18, quando o Senhor fala ali para Moisés fazer os preparativos da Páscoa para a saída ali do Egito. Verso 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com vaso de alabastro cheio de precioso perfume. Ele derramou-o sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. Verso 8. Ao verem isso, os discípulos se indignaram-se, dizendo: para que este desperdício. Provavelmente aqui, né, nos outros evangelhos, vai dizer que é Judas, né? Judas Iscariote questiona Jesus. Era um trabalho de um ano, um trabalho diário de um ano árduo, né, para se obter esse perfume precioso, né, que era um unguento, era uma essência, né, um produto muito caro. E este perfume poder ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Mentiroso, que ele não ia fazer isso, né? Jesus, porém, conhecendo isso, disse: porque perturba esta mulher? Ela praticou uma boa ação comigo. Sempre terei convosco os pobres, mas a mim não tereis sempre. Ora, derramando este perfume sobre o seu corpo, e ele o fez, preparando-se para o sepultamento. Verso 13. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo também será contado o que ela fez a sua memória. Jesus agora aqui Judas vai fazer o preço da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: o que me dareis e o entregarei a vós? E pegaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então Judas buscava a oportunidade para o entregar. Verso 17, aqui é a última ceia, a última Páscoa, né? Último momento de reunião ali da Páscoa. Por que isso, irmãos? Como eu falei, no Êxodo 16, quer dizer, Páscoa quer dizer libertação, né? Foi quando o Senhor ali foi constituída a Páscoa entre os judeus, da saída do Egito, né? Então, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento,
os discípulos aproximou-se de Jesus e perguntou: onde quer que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Por que pão sem fermento, irmão? Isso foi uma ordem do Senhor que o Senhor deu para Moisés, né? Que durante a Páscoa eles teriam que tirar todo o fermento de vossas casas, né? E comer o pão sem fermento, quer dizer, o pão asmos. Versículo 18: respondeu: ide à cidade, ter um certo homem, e dizei-o, o mestre diz: o tempo está próximo, e a tua casa celebrarei a Páscoa com seus discípulos. E os seus discípulos fizeram como Jesus ordenará e prepararam a Páscoa. Verso 19: e os discípulos fizeram como Jesus ordenará e prepararam a Páscoa. Chegando a tarde, assentou-se à mesa com os 12, quando comiam, e disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram por um perguntar-lhe: por acaso sou eu, Senhor? Verso 23, respondeu: o que come comigo no prato, este mesmo trairá. Em verdade, o Filho do Homem vá, acerca dele que está escrito, mas ai daquele que o Filho do Homem é traído, melhor não seria, não tivesse nascido. Irmãos, tinha que se cumprir as Escrituras, tinha que se cumprir tudo, até o teu próprio traidor tinha que se cumprir, porque se não se cumprisse, a palavra de Deus não é verdade para nós. Cristo já estava predestinado à cruz e morrer ao nosso favor pelos nossos pecados. Então perguntou-lhe Judas: o que trairá? Por acaso sou eu, mestre? Respondeu: tu dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e disse aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e deu graça e deu aos discípulos: bebei e todos. Isto é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, e derramado por muitos para perdão de pecados. Eu digo, desta hora em diante, não bebereis deste fruto da vide até que o dia que beba o novo convosco no reino de meu Pai. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Veja aqui, irmão, que Jesus ele faz a última Páscoa com os discípulos. Infelizmente, o catolicismo romano, ele pega essa passagem aqui a respeito do corpo e do sangue, que é o pão, né? O pão que representa o corpo e o sangue que representa o vinho, que representa o sangue. Eles colocam isso como literalmente, que a partir do momento que o sacerdote ali, o padre ora, torna-se verdadeiramente o corpo e o sangue do Senhor. Nós entendemos que isso é um memorial. É um memorial. O momento nosso é a ceia, né? Nós vamos ceiar, então nós fazemos ali memória do Senhor, memória da sua morte e ressurreição, o sacrifício de Jesus. Então, isto, sinceramente, vai chamar-se transubstanciação. Isto é uma heresia. Isto não pode, não cabe. Por quê? Porque quando nós vamos ler lá em Lucas faz uma narração, assim como Paulo também faz: fazeis em memória de mim. É um memorial, está fazendo memória do sacrifício, né? Memória daquilo que Cristo fez ao nosso favor. Verso 31. Então Jesus disse: a todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas, e o rebanho dispersarão. Quer dizer, Cristo ia ser preso, Cristo ia ser condenado, e as ovelhas, os discípulos iam ser dispersos. Mas isso não aconteceu, irmão. Aconteceu no momento que ele foi crucificado, mas depois que ele ressuscitou, né, foi maravilhoso. Depois de ressuscitar, porém, irei diante de vós para a Galiléia. Quer dizer, Jesus já estava falando que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele ia de encontro aos discípulos, Jesus ressurreto. E Pedro disse: ainda todos me abandonem, eu nunca te abandonarei. E disse Jesus: em verdade digo que nesta mesma noite
antes que o galo cante 3 vezes negarás. E disse Pedro, ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. Agora que Jesus no monte Getsêmani, né? Veja aqui que, irmãos, e mesmo Jesus com a natureza humana, quer dizer que Jesus veio com a mesma natureza que a nossa, não com a natureza, ele não veio com a natureza do pecado, mesmo ele sendo Deus, mas na sua natureza humana, ele teve o mesmo sentimento que o nosso. Paulo vai dizer, né, que ele se obteve do mesmo sentimento que o nosso, né? Teve tristeza, teve fome, e aqui Jesus, vejo nitidamente que Jesus como homem, ele teve o seu momento de tristeza, de angústia da alma, que o que ele iria passar, mas ali naquele momento era o pecado que estava. 36. Então Jesus foi aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto ali eu vou orar. Levantando-se consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, e começou a se entristecer-se e angustiar-se, quer dizer, Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos, que eram os filhos de Zebedeu, os três primeiros pescadores que Jesus chamou, né? A total foi 4. Tiago, João, André e Pedro, só que menos aqui, exceto André. Então disse, a minha alma está cheia de tristeza mortal, ficai aqui para vigiar comigo. E indo um pouco adiante, prostou-se sobre o rosto, orando, dizendo, meu pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Verso 40. Quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro, nenhuma hora vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verso 42. Indo pela segunda vez, orou, meu pai, este cálice não pode passar de mim. Se eu beber, faça a tua vontade. Veja aqui, irmão, que coisa interessante. Jesus, olha, se fosse possível, passa de mim esse cálice, né? Quer dizer, não tinha outra pessoa para passar esse cálice, passar esse amargo. Não tinha outro que morresse no nosso lugar a não ser Cristo. Por quê? Porque o único que tinha a condição de morrer pela humanidade era Cristo. Foi o único que teria essa capacidade, porque ele foi o Cordeiro, quer dizer, ele é o Cordeiro de Deus, ele foi Deus que morreu em nosso favor. Verso 43, quando voltou, o verso 43, quando voltou, achou outra vez dormindo, porque os seus discípulos estavam pesados, quer dizer, estavam cansados, e deixou novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou aos discípulos, e ainda dormis, descanseis, e olhai, é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, vede que o traidor se aproxima. Verso 47, quando ainda chegou Judas, um dos 12, com ele, grande multidão, com espada e com varas, enviados pelos principais sacerdotes, pelos líderes religiosos do povo, né, irmãos? Que absurdo, né? Levar uma multidão para prender um homem só. O seu traidor dará o sinal, dizendo, este o beijai, este o prendei. E logo aproximou-se, Jesus disse, eu te saldo, mestre, e o beijou. Jesus, porém, disse, ainda, amigo, o que viestes? Aproximou-se dele, se agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o sumo sacerdote, cortando a sua orelha. Quer dizer, aqui foi Pedro, né? Puxou a espada ali e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Então Jesus disse, guardai-vos a tua espada, pois todo que usa de espada morrerão. Ou apenas tu, não poderia eu orar ao meu Pai, e mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos
Como, pois, se cumprirão as escrituras, que diz assim que deve acontecer. Quer dizer, não tinha como, tinha que se cumprir as escrituras, né? Tinha que cumprir aquilo que tudo foi profetizado a respeito dos profetas. Então Jesus e a multidão saíste com espada e com vara para prender um assaltante. Todos os dias me assentava convosco, ensinando no templo, e não prendeste. E tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas, e todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Verso 57. Verso 57. E os que prenderam Jesus, conduzindo ao sumo sacerdote Caifás, aonde os mestres da lei e os líderes religiosos estavam reunidos. Veja aqui que essa aqui vai ser a primeira condenação. Vai ser a primeira acusação contra Cristo, porque Jesus, primeiramente, ele foi condenado pelos religiosos. Por quê? Porque os sinédrios religiosos não poderiam levar uma pessoa à condenação à morte. Tinha que passar pela sentença romana, pelo Império Romano. Então veja aqui que agora aqui eles vão fazer a acusação, porque já no versículo próximo, no 27, Jesus é condenado à morte pelos romanos. Os judeus acusaram ele. Verso 58. Pedro, porém, o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entretanto, assentou-se os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam uma falsa testemunha contra Jesus para condená-lo à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, finalmente chegaram a duas, afirmando: e disse: eu posso derrubar o templo de Deus e construir em 3 dias. Aqui, quando Jesus ele estava ali no templo de Salomão, né? Jesus disse assim: ó, não haverá pedra sobre pedra que há se derrubado, né? Quer dizer, me perdoe, desculpa, irmão. Ele disse assim: ó, eu destruirei o templo e o templo será reerguido em 3 dias. Ele estava falando da sua morte, né? Da sua morte. Verso 60. E acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, e chegaram-se afirmando. E disse: eu posso derrubar o templo e destruir e reconstruir em 3 dias. E levantou-se o sumo sacerdote e perguntou a Jesus: nada respondeste a acusações? Jesus, porém, guardou em silêncio. O sumo sacerdote disse: exijo pelo Deus vivo que digas que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu e disse a estes: eu, porém, te digo que em breve vereis o Filho do Homem assentando-se à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, disse: blasfemou-se. O que precisamos ainda testemunhar que vos ouviste a sua blasfêmia? E vós parece? E ele respondeu: é réu à morte. E uns cuspiram no seu rosto e davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza ao Cristo, foi o que te bateu. Então veja aqui que eles não tinham. Viram aqui que esses líderes religiosos, eles eram acusadores, estavam procurando uma forma de crucificar o Senhor, crucificar Cristo. Eles usou 2 formas, né? Usou que ele destruiria o templo, e outra dizendo que ele era o Filho de Deus, quer dizer que ele era o próprio Deus, que ele é o próprio Deus. Verso 69, e Pedro estava sentado fora do pátio. Aproximou-se dele uma criada e disse: tu és também que estavam com Jesus o Galileu. Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizem. 71, e saindo do pórtico outra criada e viu, disse: ali estava, e esses também estavam com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez com o juramento: não conheço a este. Logo depois aproximou-se dali, estavam dizendo a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois de modo de falar te denunciam. Então começou ele a pregoar
a praguejar e jurar, dizendo: não conheço. Prontamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou-se das palavras de Jesus, disse: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Que Deus abençoe. Então hoje nós terminamos aqui o capítulo 27 e o 28 do Evangelho de Mateus.